Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo. Tudo que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. A gente vai falar muito sobre o treinamento no CT Parque Gigante, a preparação para o Clássico Grenal, que tem 3 novidades muito importantes nessa atividade que eu vou trazer nesse conteúdo para vocês. A briga institucional entre Inter e Grêmio por conta dos ingressos para a torcida visitante no Clássico Grenal do final de semana. O Grêmio botou uma baita grana nos cofres do Internacional e a gente vai falar sobre isso. A gente também traz detalhes importantes sobre a manifestação do volante Fernando, depois da polêmica envolvendo a sua saída do Internacional. Ele falou nas últimas horas, depois da entrevista que concedeu na ESPN, e a gente vai trazer aqui o que aconteceu sobre isso. E também a disputa europeia e árabe por Ricardo Matias. E o empresário de Neymar está de olho no jogador e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo, tá? Antes, não te esquece de deixar o teu like, de te inscrever e ativar o sininho das notificações aqui no canal pra tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Daqui a pouco rola a bola lá na Argentina pra River Plate e Palmeiras, jogo de ida das quartas de final da competição da Libertadores da América. Vai lá na KTO, dá uma olhada nas odds e faz o teu registro pelo meu link que tá no primeiro comentário fixado, tá certo? Bom, gente, deixa eu começar o vídeo de uma forma diferente, tá? E primeiro aqui lamentar a informação que veio hoje à tarde, que é o falecimento de uma tia do técnico Roger Machado, técnico do Internacional, tá? Era uma tia bem próxima do treinador, teve um acidente na Cavalhada, Zona Sul, aqui de Porto Alegre, e que acabou levando a falecer aí a tia chamada Carmen, né, tia do técnico Roger Machado, nesse acidente de trânsito na Zona Sul de Porto Alegre. Toda a força do mundo pro técnico do Internacional, pro comandante colorado. Acho que aqui não entra nada sobre futebol, nada sobre opinião sobre trabalho, nada sobre opinião sobre o Roger. A gente tá falando aqui de uma questão humana, é uma perda da família do Roger e a gente só tem a lamentar e desejar forças pro técnico do Internacional e pra toda a família, tá? Bom, gente, vamos lá, vamos falar aqui sobre o time do Inter pro Clássico Grenal, porque teve treinamento hoje à tarde no CT Parque Gigante e tem 3 notícias bem importantes, tá? A primeira delas, Mercado, mais uma vez treinou normalmente, 100% recuperado da lesão na panturrilha que ele teve depois da volta da lesão no joelho, né? Ficou 9 meses parado. Geralmente o jogador tem lesões musculares quando volta, é normal do corpo humano. Ele teve uma lesão na panturrilha contra o Fluminense no jogo de ida da Copa do Brasil, né? E agora está de volta, vai ficar à disposição e tem chance, inclusive, de começar o Clássico Grenal, seja numa formação com 2 zagueiros, e ele entrando na vaga do Juninho para reeditar a dupla de zaga com o Vitão, que jogou muito bem, principalmente em 2023 pelo Inter, mas pode entrar também ao lado do Juninho e do Vitão como um terceiro zagueiro com a saída de um ponta. Outro jogador que treinou normalmente, Rafael Borré, que teve um problema muscular depois ali da data FIFA, estava trabalhando durante a data FIFA com controle de carga, sem estar 100%, ficou fora da viagem para o jogo contra o Palmeiras, treina normalmente, vai para o Grenal, e eu não descartaria a possibilidade do Borré sendo titular na vaga do Ricardo Matias. E a outra questão é a do Bruno Tabata, porque o Bruno Tabata ele voltou de uma lesão, foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque em São Paulo, e agora está, não vou dizer que regredindo, porque a gente ainda não tem informação do que aconteceu, mas ele não treinou normalmente com o restante do grupo. Mas ainda assim, pelo que eu ouvi no bastidor, não deve ser uma preocupação pro Grenal. Ele deve ser relacionado. Eu também não descarto um Bruno Tabata, que é um cara de confiança do Roger, aparecendo no time do Inter, tá? Deixa eu agora falar aqui da grande polêmica que aconteceu nas últimas horas, uma basicamente briga institucional aí da dupla Grenal entre Inter e Grêmio, acerca dos ingressos para a torcida visitante no Grenal 448 no final de semana no Beira-Rio. Mas antes eu quero lembrar para tu te inscrever aqui no canal, tá? É de graça, é só apertar o botãozinho do inscrever-se. Tu pode fazer pelo telefone, pelo computador, iPad, tablet, pela tua televisão, se tu tá me assistindo na tua TV, Smart TV, tem ali o botãozinho do inscrever-se do lado do nome do canal, é só te inscrever, é de graça, dá essa força. Estamos chegando já aos 98 mil inscritos aqui no canal, então te inscreve e dá essa força, tá? Bom, gente, para quem não acompanhou nas últimas horas, a dupla Grenal emitiu diversas notas e aconteceu uma briga institucional por conta do valor dos ingressos para a torcida do Grêmio, a torcida visitante que estará no Beira-Rio no Grenal 448 do domingo às 5h30 da tarde no estádio Beira-Rio.
O Inter está cobrando da torcida visitante, estava agora cobrando, R$220, tá? O Inter se defende dizendo que é o mesmo valor que cobrou de todas as torcidas visitantes nessa temporada do Beira-Rio, tá? Se protege por conta da lei geral também do esporte. E o Grêmio está reclamando que, quando recebeu o Inter na Arena, o valor do ingresso foi bem menor. Por vezes foi 110, por vezes R$90, por vezes cento e tanto. Nunca chegou a um valor desses de R$220. É o que alega o Grêmio. E aí o Grêmio até emitiu uma nota ontem ainda à noite, depois do vídeo da noite aqui no canal, reclamando do valor dos ingressos, dizendo o seguinte: o Grêmio Futebol Porto Alegrense manifesta sua contrariedade diante da decisão do Sport Clube Internacional de cobrar R$220 para a torcida visitante no próximo Grenal. O valor é mais que o dobro do valor praticado na Arena no primeiro turno, R$100 a inteira e R$50 a meia entrada. Defendemos igualdade de condições e preços justos para as duas torcidas, em respeito ao espírito de reciprocidade e à essência do clássico, que deve ser decidido dentro de campo. O Grêmio seguirá firme na defesa da sua torcida e de um ambiente de respeito, como reiterou em ofício enviado ao Internacional e à CBF. O Inter, hoje, no início da tarde, fez a sua defesa, emitiu uma nota também, dizendo o seguinte: o Sport Clube Internacional recebeu com estranheza a manifestação do GFBPA, não citou o nome do Grêmio, sobre o preço dos ingressos para o Clássico Grenal, sem que antes houvesse um contato oficial, sobretudo pela boa relação de reciprocidade mantida entre os clubes. Então o Inter diz que recebeu com um certo incômodo e estranheza a manifestação do Grêmio, segundo o Inter, sem ter procurado o Inter antes disso. O Inter coloca o seguinte ainda na nota: cabe esclarecer que a definição de valores segue o que determina a Lei Geral do Esporte, em seu artigo 145, que estabelece que a torcida visitante não pode pagar valor superior ao cobrado da torcida mandante em setor equivalente. Vale salientar, o Inter pratica esse valor de R$220 no ingresso também no estádio Beira-Rio, tá? E o Inter também alega que isso é uma motivação, porque esse valor é para não sócio, é uma motivação para que o torcedor se torne sócio. E por isso pratica esse valor de R$220 em algumas áreas, não em todas, são nas áreas na superior, assim como onde fica a torcida do Grêmio, a torcida visitante. E aí, por conta disso, o Inter também cobra, como é um mesmo espaço, só atrás da goleira a diferença, o Inter cobra o mesmo valor da torcida visitante, tá? O Inter ainda coloca o seguinte: por fim, é importante destacar que não há qualquer obrigatoriedade de que, em uma mesma competição, os jogos de ida e volta tenham os mesmos preços para a torcida adversária. Basta observar o próprio Campeonato Brasileiro. A precificação é definida por cada clube mandante, resultando em valores distintos em diferentes estádios do país. E aí, logo depois, o Grêmio definiu o seguinte: o Grêmio comprou os 2.000 lugares, os 2.000 ingressos que teria direito para sua torcida, no valor de R$220 e está revendendo mais barato para a torcida do Grêmio a R$100. Essa foi a atitude do Grêmio. Para o Inter, gente, acaba sendo muito bom, porque não se sabe se todos os torcedores do Grêmio comprariam ingressos, se teriam 2.000 gremistas comprando ingressos a R$220. O Grêmio fez questão de comprar, vender mais barato para o seu torcedor e para o bolso, para os cofres do Inter, acaba sendo maravilhoso. Vamos lá, R$220, vou fazer um cálculo rápido aqui, R$220 vezes 2.000 lugares. A gente está falando de R$440 mil. O Grêmio fez o pagamento para o Inter de R$440 mil, comprando 2.000 lugares a R$220, e assim se resolveu essa situação. Vou ser sincero aqui, tá? O Inter tem uma ótima justificativa. A justificativa é ótima do Inter e faz total sentido. Porém, eu ainda acho que R$220 é um preço muito caro, inclusive para tu cobrar do torcedor do Inter, não sócio que vai comprar ingresso pro Grenal. Eu acho que é um valor muito alto. Mas enfim, o Inter tá no seu direito. Direito o Inter tem completamente de fazer isso que acabou fazendo, tá? E para os cofres do Inter acabou sendo muito bom. Bom, deixa eu falar aqui da situação do Fernando, que ontem teve aí seu nome muito divulgado. A gente falou sobre isso no vídeo da noite aqui no canal, a entrevista que ele concedeu para a ESPN, falando sobre, deixando claro uma mágoa com o Inter, porque, segundo ele estaria pronto e apto a jogar daqui a um mês, e o Inter não quis deixar ele ficar mais um tempo em Goiânia, por isso ele rescindiu com o Internacional. O empresário do jogador, Thiago Sampaio, ele enviou uma nota ontem, eu recebi essa nota dele, e também um áudio explicando para algumas pessoas. Teve um áudio que ele enviou ao presidente Barcelos também, se explicando por conta dessa manifestação do Fernando, e que foi amplamente divulgado hoje à tarde, tá? E nesse áudio,
o Thiago Sampaio, empresário do Fernando, deixa claro que foi em comum acordo a rescisão com o Inter, que tá tudo certo, que a relação é boa e que isso estar sendo divulgado agora é uma forma de tensionar o ambiente às vésperas do Grenal. Eu respeito o que disse o empresário, respeito o que disse o Fernando, mas primeiro, ficou claro na resposta do Fernando uma mágoa. A gente tem a informação de uma mágoa do Fernando que queria ainda seguir no Inter, ele não queria deixar o Inter, ele não queria rescindir com o Inter, queria ficar, só que ele queria fazer mais um mês de tratamento lá em Goiânia, ficando perto da sua família. E o outro ponto, né? Quem fez a entrevista e divulgou ela foi a ESPN. A ESPN é uma empresa que tem seus braços aí no Rio de Janeiro, seus braços em São Paulo, fez e gravou essa entrevista lá em São Paulo. Por que a ESPN, que é lá de São Paulo, vai querer tensionar o ambiente do Inter pro Grenal? Não faz muito sentido. Mas igual, pra mim é uma pataquada da direção do Internacional que foi feito em relação ao Fernando. Quero falar aqui também sobre o Ricardo Matias, porque tem uma informação importante, tá? Que é a seguinte: um empresário muito famoso no meio do futebol, israelense, o nome dele é Pini Zahavi, ele trabalha com Neymar, Lewandowski, Bright White, atacante do Grêmio dinamarquês, seleção, e o Alaba, jogador austríaco, jogou no Real Madrid, tá no Real Madrid, aliás, jogou no Bayern de Munique também. Esse empresário israelense procurou informações sobre o Ricardo Matias, atacante do Internacional. Inclusive, ele enviou intermediários, olheiros que trabalham com ele na sua empresa de empresariamento, basicamente, de jogadores, para acompanharem justamente o jogo que o Ricardo Matias fez 2 gols contra o Bragantino lá em Bragança Paulista há um tempo atrás. E ele fez um contato com empresários e intermediários sul-americanos para procurarem mais informações sobre o Ricardo Matias, sobre como ele era no dia a dia no Inter, treinamento, como jogava também, cotidiano, o que ele fazia da vida, como que ele era no dia a dia, se não é o cara de festa, se é o cara mais tranquilo, enfim. Todas essas questões foram buscadas pelo Pini Zahavi, que é esse empresário super conhecido no meio do futebol europeu, saudita também. E tem alguns detalhes importantes, porque ele já foi procurado por alguns clubes dizendo que estão de olho no Ricardo Matias. Então, por isso também ele está tentando fazer essa aproximação com o jogador, tá? O que se diz? Alguns clubes que procuraram ele a fim de saberem mais informações do Ricardo Matias. O Al Nassr e o Al Hilal, que a gente já falou aqui no canal, o Al Nassr inclusive fez proposta, o Ajax da Holanda e o Manchester United da Inglaterra. Lembrando, o Manchester United mandou o filho do... Putz, não lembro se agora é o filho do Parreira... Não, filho do Carlos Alberto Torres, tá? Eles mandaram o filho do Carlos Alberto Torres, que trabalha como olheiro pro Manchester United, para ir pro Maracanã ver o jogo do Ricardo Matias contra o Fluminense, que ele entra no segundo tempo, eliminação do Inter na Copa do Brasil. Então todos já estão muito de olho em relação ao Ricardo Matias, e a gente sabe, já veio proposta do Al Nassr e a tendência é que na janela do final do ano venham mais propostas pelo garoto de 19 anos do Internacional, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.